A única parte engraçada nisso tudo é que provavelmente Imani Khelif enganou até os ativistas que o defenderam, com o argumento de que ele é uma mulher porque foi socializado como uma menina. Foi mesmo. No vídeo de hoje eu vou discutir a entrevista do treinador de Khelif, vou mostrar pra vocês a entrevista do tio de Khelif, vou conversar com vocês sobre as condições intersexo e por que Imani Khelif não é simplesmente uma mulher com cromossomo XY e testosterona alta. Mas acima de tudo vou mostrar pra vocês como essa história tá mal contada. Ele tem os marcadores biológicos de um homem, ele tem cromossomo XY, ele tem testosterona em níveis masculinos, ele tem voz de homem, tem postura de homem, tem altura de homem, tem queixo e maxilar de homem, tem mãos de homem, tem força muscular de homem, até mesmo técnica de boxe de homem. Anda como homem, se veste como homem. Até outro dia esse era o argumento central dos ativistas. Se a pessoa se sente, se apresenta e se identifica com o sexo oposto, logo ela é do sexo oposto. Mas nesse caso, os ativistas estão deixando de lado seus próprios argumentos para abraçar uma foto de infância que ninguém sabe exatamente qual é a história, ninguém sabe exatamente muitos detalhes, e prefere ignorar a forma como Khelif vive hoje. Veja Khelif aqui sentado. Você já viu alguma mulher sentando assim? O tio de Khelif concedeu uma entrevista à BBC no qual ele fala o seguinte: a mais velha de 6 irmãs e um irmão. Ela cresceu em uma vila rural onde tradicionalmente apenas meninos brincavam ao ar livre e as meninas raramente saíam de casa. O talento esportivo de Imani foi descoberto por um treinador de boxe local enquanto ela jogava futebol na rua com os meninos. Uma sociedade na qual raramente as meninas saíam de casa e apenas os meninos tinham direito de brincar na rua, pois Khelif estava na rua quando foi descoberto, brincando de futebol com os meninos. A Khelif foi concedida uma liberdade que, em geral, meninas não recebem nessa sociedade. Khelif recebeu uma liberdade dos seus pais compatível com meninos. Isso não me parece uma socialização clássica de meninas nessa região. Ele foi tratado socialmente como menino desde muito cedo, como vocês podem ver aqui. Ele é tratado como homem pelo Comitê Olímpico da Argélia também. Ser carregado de pernas abertas por um homem que não é da sua família seria um ultraje nessa sociedade. É preciso entender que a Argélia é 99% muçulmana e há uma visão muito rígida sobre os papéis sexuais esperados de cada sexo. A mulheres não é concedido isso. E é interessante notar também que se Khelif é uma mulher e se veste dessa forma, anda dessa forma, isso seria visto de forma torta também na Argélia, porque estaríamos diante de uma mulher que faz crossdressing, travestismo de homem, se veste como homem. Isso também não seria considerado apropriado. O que eu quero dizer é que Khelif foi tratado pela sua família como homem, Khelif foi tratado pelo Comitê Olímpico da Argélia como homem, e Khelif também é percebido pela população da Argélia como homem. O que é que eles não estão contando para o resto do mundo? Aqui, membro do comitê coloca as mãos no que seriam os seios de Khelif. Nem pra gente isso é considerado adequado, imagine para muçulmanos. Nunca que isso seria permitido. Eu nunca falei que era uma mulher trans. Desde o primeiro minuto eu falei, estamos diante de um homem ou de um homem com uma condição intersexo que apenas dá em homens. Baseado nos dados que nós conhecemos e considerando que a foto de infância é de fato verdadeira. Que de fato ele era uma menina quando criança. Porque hoje nós não sabemos sequer se essa foto é verdade mesmo. Bem, é visível que ele vive socialmente como homem. Se esse é o argumento mais forte dos ativistas, eles precisam arranjar outro. Vamos falar da foto de infância de Khelif. Há alguns problemas com essa foto. Há uma certa inconsistência em relação ao número de irmãos que Khelif possui. Há sites falando que ele tem 5 irmãos, há sites falando que ele tem 6. E há argelinos na internet falando que Khelif teria uma irmã nascida em 1978, muito mais velha do que ele. Por exemplo, essa foto foi mostrada como prova de que seria Khelif, mas algumas pessoas da Argélia dizem que essa é a irmã mais velha dele, o que está em sintonia com a qualidade da foto. Aparentemente, essa irmã teria nascido em 1978, o que é compatível com a qualidade da foto.
Khelif nasceu em 1999 e para ter essa idade na foto, essa foto teria que ser de 2005, 2006. Essa parece uma foto tirada de uma câmera de 2005, 2006. Eu sei que eles moravam numa região pobre, numa região muito simples e provavelmente não com muito acesso à tecnologia. Então temos que considerar isso também. Talvez seja simplesmente uma câmera velha. Mas eu acho que é apenas um indício de que a gente tem que levantar uma bandeira vermelha e falar: veja, não dá para acreditar 100% em tudo, a gente precisa de mais provas. Veja a qualidade das fotos que eram tiradas em torno de 2005, 2006. Só para a gente ter uma ideia e comparar. Parece uma foto tirada nessa época. Agora vejamos essa foto em comparação com fotos tiradas nos anos 80, por exemplo. A estética faz muito mais sentido, não é? Então eu acho que é importante a gente questionar até mesmo se de fato é Khelif nessa foto. Pode ser, ok? Mas é importante a gente questionar, porque isso muda tudo. Se for Khelif de fato na foto, é muito provável que Khelif seja um homem intersexo, e eu já vou explicar por quê. Se não for Khelif nessa foto, aí é complicado, porque isso significa que Khelif simplesmente é um homem. Eu já vou explicar por quê, não fique nervoso. Não nos esquecemos também que até o momento não nos foi apresentada nenhuma foto da puberdade. Seria fundamental a gente comparar, porque a puberdade faz toda a diferença nessa discussão sobre vantagem esportiva ou não. Faz toda a diferença para a gente definir qual é o tipo de condição intersexo que ele tem. Se ele nasceu como menina e descobriu que era um menino na puberdade. Faria toda a diferença ver fotos da puberdade. Bem, eles convenientemente não divulgaram nenhuma foto dessa época. Até porque um homem que passa pela puberdade masculina sabe que passou pela puberdade. Pergunte a qualquer homem na seção de comentários e você vai ver isso. Nenhum homem passa pela puberdade despercebido. Ou será que eu estou na puberdade? Isso simplesmente não acontece. Os efeitos da testosterona no corpo do homem são avassaladores e não tem como você simplesmente passar pela puberdade e não perceber que passou. Então é muito provável que se Khelif de fato tem uma condição intersexo, que ele descobriu na puberdade. Ele não descobriu simplesmente com um teste da Associação Internacional de Boxe. Ele não ficou chocado com isso. Ele descobriu na puberdade, porque ninguém passa pela puberdade masculina sem saber. O comitê da Argélia não mentiria sobre isso, mentiria apenas por causa de uma medalha. Essa lutadora de boxe lutou contra Khelif e ela desafiou a ideia de que Khelif era uma mulher, alegando que ele tinha não apenas força masculina, mas técnica de boxe masculina também. Sabe qual foi a resposta do comitê da Argélia? Ela é uma mulher que mora no alto das montanhas com seus parentes e pais. Então pode haver uma mudança em sua testosterona ou cromossomos e coisas do tipo. A pessoa que mente sobre uma coisa estúpida dessa mente sobre qualquer coisa. O que esses argelinos pensam que nós somos? Estúpidos nesse nível? De achar que morar no alto de uma montanha afeta o cromossomo e o nível de testosterona de alguém? A pessoa, para alegar uma barbaridade dessa, é um grito desesperado de esconder a verdade. Fica claro que ele já vem mentindo, não é de hoje. Você que mora em Nova Friburgo, Teresópolis, Campos do Jordão, Gramado, melhor você testar os seus cromossomos. A verdade é que quem mente sobre isso, mente sobre qualquer coisa e faz você fazer a seguinte pergunta: sobre o que mais eles estão mentindo? Seria excelente se o Fantástico tivesse feito jornalismo investigativo e tivesse ido a fundo nessa conversa, né? Mas aparentemente o Fantástico também está convencido. O próprio treinador de Khelif concedeu uma entrevista falando que de fato há problemas com os níveis de testosterona e os cromossomos de Khelif. Ou seja, a Associação Internacional de Boxe não estava mentindo, não estava fabricando resultados. Houve uma tentativa por parte do COI de descredenciar essa instituição e de dizer que eles eram corruptos porque são associados com os russos. Isso tudo aconteceu porque o COI pediu para a Associação Internacional de Boxe proibir atletas russos de competirem e eles falaram que não iam fazer isso baseado simplesmente na identidade nacional dos competidores. E isso deixou o COI revoltado e esse foi o problema que causou o rompimento entre essas duas instituições. Então houve uma tentativa muito forte por parte do COI de tentar deslegitimizar o teste que eles fizeram. Mas aqui o próprio treinador de Khelif confirma que de fato tem um probleminha com o cromossomo de Khelif. Um probleminha. Mas acontece uma coisa interessante aqui, ele comete falhas de comunicação, porque é muito importante você deixar o mentiroso falar.
É isso que eu sempre digo, deixa o mentiroso falar, porque o próprio mentiroso revela a sua mentira nas entrelinhas ou de forma clara mesmo. E ele comete falhas de comunicação importantes aqui que deixam um rastro de mentira, e quando a gente conecta os pontos, a gente olha. Ele diz o seguinte: essa pobre jovem ficou arrasada ao descobrir que de repente, que talvez não fosse uma menina. Bem, na tentativa de causar comoção pública, ele revelou que de fato Khelif soube dos testes antes das Olimpíadas. Ele diz também: há um problema com seus hormônios, com seus cromossomos, mas é uma mulher. Eles dizem que levaram Khelif no endocrinologista e esse endocrinologista confirmou isso, dizendo que de fato tinha um problema com hormônios, com cromossomos, mas era uma mulher. Bem, ao dizer isso, ele admite então que de fato tem um problema com a testosterona e tem um probleminha com os cromossomos. A melhor forma de você descobrir se um homem que foi socializado como uma menina tem uma condição intersexo masculina é você fazer uma ultrassom da região pélvica. Ali você vai descobrir se a pessoa tem, por exemplo, testículos internos. Eu não sou médica, então eu não sei se isso seria um trabalho que um endocrinologista faria. Particularmente é uma dúvida que eu fico, não sei. Outra parte da entrevista. Nós sempre trabalhamos com um médico baseado na Argélia para controlar e regular a taxa de testosterona de Imani, que está atualmente na norma feminina. Os testes são muito bons porque todas as suas qualidades musculares e outras qualidades diminuíram desde então. O que ele está admitindo aqui? Ele está admitindo então que de fato a testosterona de Imani Khelif era alta a ponto de proporcionar vantagem esportiva. Porque quando a testosterona foi suprimida, caíram as qualidades musculares e outras qualidades também. Ou seja, ele era favorecido pela presença alta da testosterona. Só aqui já se configura vantagem esportiva. Independente dele ser homem, mulher, um passarinho, não importa. Aqui já prova que ele tinha vantagem esportiva. E não importa se você suprimir, você retém muito dessa vantagem, especialmente se você passar pela puberdade masculina. E ele completa: ela pode ser comparada ao nível muscular e ao nível biológico de uma mulher mesmo. O que ele está admitindo aqui sem querer? Comparada, né? Comparado não é. Esse treinador espanhol que estava organizando lutas disse que ele não conseguiu achar nenhum par para lutar contra Khelif, porque todas as mulheres que ele colocava no ringue contra Khelif saíam de lá machucadas. Que o único par que ele conseguiu para Khelif foi, na verdade, um homem. Que só assim a luta foi justa. Essas são as mulheres que já lutaram contra Khelif e reclamaram disso. Tratar essas mulheres como malucas histéricas é só a boa e velha misoginia. Se você não me conhece, eu sou a Nini Borges, eu também estou no Twitter e no Instagram e eu costumo discutir cultura e política, especialmente a cultura woke. Se você também gosta de ler, pode se inscrever no meu Substack. E se você gosta do meu trabalho e puder e quiser apoiar, esse é o meu Patreon. Assim você possibilita que eu continue trabalhando de forma livre e independente, trazendo conteúdos importantes para vocês. Vamos a alguns fatos então. Se a Associação Internacional de Boxe está com esses testes, por que não divulga então? Porque legalmente eles não podem fazer isso a menos que o Comitê Olímpico da Argélia permita que eles façam. E o comitê disse que não quer que seja publicado. Ele submeteu uma apelação, mas removeu rapidamente antes que o processo se tornasse público. Porque quando esses processos são abertos no Tribunal Arbitrário Esportivo, CAIS, eles se tornam públicos para qualquer pessoa. Ou seja, nós teríamos acesso a esses resultados. E é muito provavelmente por isso que Imani Khelif não apelou. Se você fosse acusado injustamente de ser um homem, você não faria de tudo para provar sua honra? Quando o resultado de uma testagem de sexo acusa cromossomos XY, levanta um alerta. Atletas mulheres não deveriam ser desqualificadas automaticamente por causa disso, mas passa a ser então prerrogativa do atleta provar que, apesar de ser uma mulher com cromossomos XY, que o desenvolvimento sexual dela foi feito através da via feminina, logo não conferindo vantagem esportiva. Khelif fez isso? Não. Por que Khelif não faz um teste e prova sua honra? Não sei, vamos perguntar pro Fantástico, de repente o Fantástico sabe. Você não é bióloga para falar sobre isso, ok. A pessoa fala isso e vai correndo pro site da ANTRA se informar.
Sim, cromossomos são um bom determinante do sexo biológico de alguém, em 99,98% dos casos. Porém, em alguns casos raros, o que corresponde a 0,018% da população, erros, anomalias, defeitos genéticos acontecem e é o que chamamos de intersexo, diferenças de desenvolvimento sexual. Não existe o problema intersexo, existem várias diferentes condições intersexo. Algumas afetam apenas homens, outras afetam apenas mulheres e algumas dessas condições podem afetar tanto homens quanto mulheres. Quero trazer um dado para vocês. Há uma correlação alta entre casamentos dentro da própria família, consanguíneos, e incidência de intersexo. Há maior incidência em locais onde as pessoas casam entre primos, por exemplo. Por quê? Porque intersexos são problemas, são anomalias genéticas e a gente já sabe de longa data que dá problema ficar casando dentro da família. E isso é muito frequente em sociedades muçulmanas, que tendem a casar entre si. Uma pesquisa realizada em 2007 mostrou que 40% dos casamentos na Argélia são realizados entre primos. Aqui no Reino Unido está havendo um aumento da incidência de crianças, de bebês nascendo com problemas genéticos. E 70% desses bebês são de famílias muçulmanas. É um hábito cultural deles casar dentro da própria família para reter a própria riqueza. Vamos discutir a situação de Khelif, o que a gente conhece até hoje e por isso qual a probabilidade, qual a maior chance de condição intersexo que ele tem. Khelif tem testosterona alta, Khelif tem cromossomos XY, Khelif passou pela puberdade masculina porque claramente ele virilizou, é possível ver através da sua altura, da sua massa muscular, do tamanho das suas mãos, do seu queixo quadrado, tudo isso são sinais de virilização. Mas mais importante, significa que ele não apenas tem a testosterona alta, como tem receptores de testosterona em bom funcionamento. Porque não basta você produzir muita testosterona, você tem que ser capaz de utilizar. Por exemplo, mulheres, mesmo quando elas apresentam alta testosterona, elas não conseguem utilizar essa testosterona com a mesma qualidade que os homens, porque mulheres não possuem a mesma quantidade de receptores. No caso de Khelif, está muito claro que ele não apenas tinha testosterona, mas ele tinha também os receptores para usar essa testosterona. Tanto tinha que o treinador disse o quê? Que ele tinha vantagem muscular e quando a testosterona foi suprimida, essa vantagem diminuiu também. Ou seja, a combinação de tudo isso mostra que ele provavelmente tenha testículos, que podem ser visíveis ou não, podem estar localizados internamente. Por quê? Porque a testosterona é produzida nos testículos, logo você precisa ter testículos para poder produzir tanta testosterona. Aqui é quando duas explicações se dividem. Se nós considerarmos que de fato é Khelif na foto, significa dizer que ele, quando nasceu, tinha uma genitália que se assemelhasse à genitália feminina. E a gente está falando de uma área rural, lá na Argélia, de pouco acesso, então é muito natural que se essa genitália fosse um pouco ambígua, ou só assemelhasse à genitália feminina, que provavelmente isso passou sem querer, né? Porque a gente está falando de uma região muito pobre, sem muitos recursos. Se esse for o caso, esse é o último dado que aponta para uma condição intersexo específica, que só dá em homens. Por outro lado, nós não sabemos se de fato é Khelif nessa foto. Porque se não for ele na foto, é inclusive possível que ele simplesmente fosse um menino. A essa altura, devido à quantidade de mentiras que esse comitê argelino falou, eu já não duvido de nada mais. Nas condições intersexo, você pode estar em um caminho masculino com anormalidades de desenvolvimento, ou você pode estar no caminho feminino com anormalidade de desenvolvimento. Se você está em um caminho para desenvolver espermatozoides, você é um homem. Se você está no caminho para desenvolver óvulos, você é uma mulher. É por isso que eu tenho falado tanto sobre a definição universal do que é o sexo biológico, que é a produção ou potencial de produção dos gametas sexuais. Se considerarmos que de fato é Khelif naquela foto, tudo aponta para a condição 46XY5ARD, que seria deficiência dessa proteína. O corpo desenvolve uma deficiência dessa proteína devido à mutação desse gene específico. Qual o problema que ocorre? Durante a formação sexual do bebê na barriga da mãe, o corpo precisa converter testosterona em DHT. Qual a importância dessa proteína? Ela atua como uma enzima para a testosterona ser convertida em DHT. E por que DHT é importante? DHT é importante para o desenvolvimento da genitália externa, do pênis. Então o que acontece na barriga da mãe é que devido a esse problema com essa enzima, testosterona não é convertida em DHT e por isso o órgão genital externo não fica muito claro.
Em outras palavras, o pênis simplesmente não cresce. Mas sabe o que costuma acontecer? Quando chega a puberdade e você toma um susto, um tapa na cara de testosterona, geralmente o seu órgão tende a crescer. Então, provavelmente, se Khelif de fato tem essa condição, ele também tem alguma coisa que se parece muito mais com um pênis do que com uma vagina hoje. Muitos alegaram que ele era simplesmente uma mulher XY com síndrome de Morris, ou que ele era uma mulher XY com síndrome Klinefelter, ou que ele era uma mulher XY com síndrome Swyer. Klinefelter, por exemplo, em geral, a pessoa é socializada como um menino. E quando chega o período da puberdade, passa pela puberdade feminina, os seios crescem, a pessoa menstrua. Vejam, por exemplo, um caso de Klinefelter. Isso parece se encaixar com os dados clínicos de Khelif? Claro que não. Vejam síndrome de Morris, que é também conhecido como síndrome de insensibilidade androgênica, o que significa que a pessoa é insensível, olha o próprio nome, insensível à testosterona, ela não consegue absorver a testosterona. Khelif te parece alguém que não conseguiu absorver testosterona? Vejam essas mulheres, todas têm síndrome de Morris. Elas foram virilizadas? Elas passaram pela puberdade masculina? Claramente não. No caso da síndrome de Swyer, por exemplo, a pessoa tem baixa testosterona. Os dados simplesmente não se encaixam. Bem, toda essa discussão esportiva deveria se basear em biologia e não em identidade. A foto de infância ou o passaporte deveriam ter nenhuma importância na discussão sobre quem pode ou não pode participar nos esportes femininos. Não importa se as fotos de infância são falsas ou verdadeiras. Não importa como uma pessoa foi ou não socializado na infância. Não importa o que diz no seu passaporte. Porque biologia importa em muitas esferas sociais, inclusive nos esportes. A participação do COI em não proteger os esportes femininos foi deplorável. Foi uma sinalização, uma mensagem do COI dizendo que o que importa é o que a pessoa diz que ela é. Esse é o mesmo COI que, mesmo sendo podre de rico, encomendou um estudo transversal, que é um estudo observacional, com uma coleta que foi feita em apenas um dia, com uma amostragem minúscula, com dados absolutamente estúpidos, para dizer que homens não têm vantagem sobre mulheres quando viram mulher trans. Viram. O caso de Khelif não é apenas mais um caso. O caso de Khelif está sendo um divisor de águas, assim como Caster Semenya também, que eu já discuti lá no Instagram com vocês. E percebam que eram 2 boxeadores envolvidos nessa confusão dos cromossomos XY, mas o foco foi em Imane Khelif. Porque Khelif acumula algumas opressões. Ele é pobre, ele é muçulmano, ele é de um país que foi colonizado, e tudo isso confere a ele um passe livre e gera comoção entre aqueles que adoram adotar grupos minoritários oprimidos. Percebam que o foco não foi no outro boxeador taiwanês. Inclusive, o governo de Taiwan está tentando calar instituições que defendem os direitos das mulheres aqui no Ocidente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nessa luta o taiwanês deu um golpe na mulher chamado Rabbit Punch, que é proibido no boxe porque pode causar paralisia, danos irreversíveis na pessoa que compete? Que é esse soco na nuca. É proibido. E ele fez dentro do ringue. Nada disso foi discutido, nada disso ganhou muita atenção, porque o foco foi em Imane Khelif, porque ele sendo coitado, a gente pode construir toda uma narrativa em volta de perseguição. Os 2 homens ganharam o prêmio, a glória e a medalha de ouro de mulheres que mereciam ter ganhado. E é por isso que eu digo, o caso de Khelif não é apenas mais um caso. Nós estamos presenciando hoje, ao vivo, o fim dos esportes femininos. O Comitê da Argélia, em vez de gastar 5 minutos provando a honra do seu atleta, provando por A mais B que Khelif é sim mulher, preferiu gastar tempo e dinheiro fazendo uma campanha publicitária feminilizando Imane Khelif, que nunca antes apareceu desse jeito. Porque eles sabem que, infelizmente, no Ocidente hoje, ser mulher é a mesma coisa que usar batom e usar brinco. Então isso é o suficiente para convencer os alienados. O tempo que gastou escovando o cabelo, passando maquiagem e aplicando filtro na cara, poderia ter ido num centro de testagem, feito um teste e provado a sua honra. Mas não vai fazer, não é mesmo? Bem, você pode escolher acreditar em mim ou acreditar no Fantástico. Mas se lembre, o Fantástico faz parte da emissora que costuma dar plataforma para pessoas muito esquisitas. Deram plataforma para o Drauzio Varela falar que sexo biológico é um espectro, algo que eu já desmenti aqui. Esportes femininos não são lugar para homens com testosterona suprimida. Esportes femininos não são lugar para homens com problemas genéticos. Esportes femininos são apenas para mulheres e mulheres apenas. Obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Por favor, deixe um like, compartilhe, deixe um comentário, faça aquele trabalho todo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Se Imane Khelif é mulher, eu sou um cavalo marinho de peruca. Fala sério.